Antes de mais, obrigado a todos os resistentes que sobreviveram até agora. O nosso próximo orador vai servir para nos motivar ainda mais. Chama-se Bento Amaral, é o chefe do serviço de prova do Instituto de Vinho de Douro e do Porto, mas como vocês vão ter a oportunidade de ouvir, é muito mais do que isso. O seu testemunho é algo de especial. Aproveitem. Bom dia, obrigado. Ouvem-me? Ótimo. Queria começar por mandar daqui um abraço ao Manel Forjás, o mentor de todo este projeto e toda esta ideia e que nos faz estar todos aqui. Eu não sei se hoje já ouviram falar que estamos destinados a viver tempos interessantes. Isto trata-se de uma maldição chinesa em tempos de crise, para tempos de crise. Contudo, na minha opinião, os tempos de crise são efetivamente os mais interessantes. Há dificuldades, mas também há grandes oportunidades que só nestas circunstâncias é que aparecem. E é baseado na minha história, no que tenho vivido, que vos venho falar disso. Para isso tenho que voltar 18 anos atrás, para um dia em que estava na praia e a apanhar boleia com uma onda, portanto, a fazer uma carreirinha, bati com a cabeça no chão. Fiquei paralisado, fiquei ali, e esta onda levou-me a minha mobilidade, mas além da minha mobilidade, levou também todos os meus sonhos que eu tinha. Estava a acabar o curso de Engenharia Alimentar e andava fascinado com o mundo de vinhos. Queria conhecer o mundo à medida que ia fazendo vinhos em vários países, e tudo isso foi levado pela onda. Se tivesse namorada, também estou convencido que ela tinha ido com a onda. Não tinha na altura. Mas, portanto, tive 7 meses no hospital, sem saber exatamente o que é que iria fazer da minha vida. Passados esses 7 meses, se conseguir funcionar com isto... Então, já está. Passados 7 meses, surgiu a decisão de ter que sair do hospital. Iam-me mandar embora, mas de qualquer das maneiras, pessoalmente também me sentia que estava na altura de ir embora. A vida no hospital estava toda feita para mim, mas a vida verdadeira era cá fora. E além de ser cá fora, eu queria que também confrontar-me o mais rapidamente possível com a minha nova situação. Estar numa cadeira de rodas e estar integrado na sociedade numa cadeira de rodas. Não é propriamente uma coisa fácil e agradável, e é um confronto que se tem que fazer, digo eu, o mais rápido possível. E isto faz-me pensar em algumas coisas. Muitas das vezes estamos numa zona de conforto. Vocês não, se estiver aqui 24 horas e não estão a dormir, não estão numa zona de conforto, de certeza absoluta. Mas muitas das vezes, para evoluirmos, temos que sair dessa zona de conforto. Temos que ter uma conversa menos agradável com alguém, mas que vai fazer evoluir. Temos que começar um projeto que nos vai dar trabalho e que andamos a adiar porque não há maneira, porque nos custa, mas de qualquer das maneiras, por vezes, para evoluir, temos que sair dessa zona de conforto. Ora bem, eu tinha aquela imagem a dar um salto para um abismo e vi-me caído no meio do mar sem saber exatamente o que fazer. O que é que isto quer dizer? Durante 2 anos andei à procura de emprego sem conseguir arranjar emprego. Como devem imaginar, não há muita gente interessada, ou ninguém, quase, interessada em contratar uma pessoa tetraplégica para ir trabalhar no meio de uma vinha. Era impossível. E, portanto, tive 2 anos à procura de emprego. Durante esses 2 anos, tinha uma coisa que a maior parte das pessoas se queixam que não têm, que é tempo. E tempo livre. E, portanto, aproveitei para fazer aquilo que gostava, como ler, como ver filmes. Também não podia fazer muito mais do que isto, mas aproveitar o melhor possível o tempo que tinha. Isto também me levanta outra questão, que é a seguinte: muitas das vezes, quando nos queixamos que não temos uma coisa, não reparamos
no bom que temos de outras coisas. E hoje em dia a minha maior queixa talvez seja a falta de tempo. Se não faço mais coisas é por falta de tempo. E, no entanto, se calhar naquela altura podia-me estar a queixar por falta de trabalho. E o que acontece é que não reparamos nos recursos que temos ao nosso alcance e que são esses que devem ser utilizados. E que podem ser esses que podem ser utilizados. No meu caso, o tempo para me enriquecer. O que é que temos feito com os recursos que temos ao nosso alcance? Nem que seja só o tempo. Ora bem, depois de 2 anos, eu percebi que não podia viver no mundo ideal, andar à procura de um emprego em vinhos e que tinha que ir andar à procura de um emprego no mundo real. Esse mundo real, a primeira oportunidade de emprego que me surgiu, eu sou de Porto, foi trabalhar para a Microsoft. Provavelmente a maior parte das pessoas daqui se calhar prefeririam trabalhar para a Microsoft que para vinhos, mas eu não, na altura. E fui para Lisboa fazer uma formação. Isto obrigou a um esforço grande, também da minha mãe que foi comigo, mas estive 2 meses em Lisboa, um bocado espaçados, mas foram 2 meses, para ir fazer uma formação numa área que não era exatamente a que eu queria. Mas na altura não se falava da geração arrasca, portanto tive que ser mesmo eu a desenrascar-me sozinho e à procura de um emprego, do emprego que existia, que era este. Eu gostei de trabalhar neste trabalho, e isto faz-me lembrar uma frase da raposa do Príncipezinho de Saint-Exupéry. Uma pessoa tem que se deixar cativar pelas coisas e não pode estar retraído. Nisso não vou conseguir realizar. Nisso eu não vou ser feliz. Deem hipótese. Deem hipótese a um trabalho que apareça. Deem hipótese a alguém que se calhar vos pareça menos simpático ou menos agradável. Porque isso também pode ser uma surpresa para vocês e pode também ser uma realização para vocês. Ora bem, curiosamente, passados outros 2 anos, estamos em 99, ainda no século passado, surgiu a possibilidade de trabalhar no que eu queria, em vinhos. Na faculdade, onde dou aulas, pós-graduações da parte de prova de vinhos, e depois, como falaram aqui na apresentação, sou responsável do serviço de prova no Instituto de Vinhos de Douro e de Porto. Portanto, provo cerca de 20 vinhos por dia, não é beber, é provar. E realizo-me, faria este trabalho sem me pagarem. Eu dizia que o meu chefe não sabia, por isso é que me continua a pagar. Hoje em dia ele já sabe e continua-me a pagar. Portanto, tem sido simpático nisso. Mas muitas vezes quase que fico surpreendido como é que este trabalho apareceu. E depois reparo que houve, efetivamente, algum trabalho, algum networking feito por mim por trás. Continuar a relacionar-me, apesar de trabalhar em computadores durante estes últimos 2 anos, continuar a relacionar-me com as pessoas de vinhos, entusiasmar-me, aparecer, organizar provas de vinhos, tudo isso com muita paixão, dedicação e empenho, acreditar que conseguia continuar a estudar para ser melhor naquela área, apesar de não ser a minha área em que estava a trabalhar, e tudo isso eu acho que resultou e que me realizou profissionalmente. Me tem realizado profissionalmente. Bem, mas a minha vida antes do acidente não era só trabalho. E tinha estado num Erasmus no ano em que tive o acidente e tinha tido contacto com o ski na neve. E lembro-me naquelas primeiras noites de eu pensar, se calhar é uma coisa que nunca mais vou fazer na minha vida, é ski. E aquilo dá-me pena. Curiosamente, foi o primeiro desporto que fiz depois do acidente. Foi ski na neve. Como é que se faz ski na neve? Um tetraplégico, também numa cadeira, mas em vez de ter rodas, tem 2 skis no meio. E, portanto, funciona mais ou menos como quando se está a descer de bicicleta uma rampa inclinada. Inclinamos-nos para um lado, a cadeira vira para um lado, inclinamos-nos para o outro, a cadeira vira para o outro, e se nos inclinarmos demais, damos um grande trambolhão. Isso também me aconteceu algumas vezes. Houve um ano, em 2000, que tive a oportunidade de fazer ski para La Plagne, que é nos Alpes, com este instrutor de casaco amarelo. E em que ele havia lá uma pista estranha, que era preciso descer sempre em linha reta, em vez de andar aos esses como eu tanto gostava. E ele perguntava-me se eu queria descer naquela rampa e eu dizia-lhe que não via assim o interesse para ir além.
Insistiu isto vários dias, até que no último dia em que estava lá, ele disse: ó Bento, aquela pista é para mediação de velocidade. Hoje estão condições perfeitas, vamos bater o recorde do mundo. E eu pensei: vamos bater com a cabeça no chão, não vamos bater recorde do mundo nenhum. Um pouco arrastado e indeciso, lá fui até lá acima, e a verdade é que batemos o recorde do mundo, 120 km/h. Isto é uma coisa que não me deu muito trabalho e, portanto, acaba por não me dar aquela sensação, claro que é uma história gira para vos contar, mas não me dá aquela sensação de algo conquistado. Mas, além do ski, o meu desporto preferido, o meu desporto de competição, antes do acidente, era a vela. E esse é que, francamente, nunca mais achava que ia fazer. Curiosamente, num fim de semana muito emocionante, estamos em 2001, o meu irmão casa-se no sábado e no domingo eu tenho a possibilidade de experimentar andar num barco à vela adaptado, em que guiava com um joystick. A sensação de liberdade e de autonomia que tenho, ou que tive, na água, é uma coisa fabulosa que não consigo ter em terra, digo. Porque na água conseguia controlar o barco sozinho como qualquer outra pessoa e ganhar, se calhar, a maior parte das pessoas. Em 2004 surge a possibilidade de ir à Austrália fazer um campeonato do mundo. E reparem na ironia do destino. Eu queria ir para a Austrália fazer vinho e vou à Austrália porque sou deficiente e vou fazer um campeonato do mundo de vela. Nessa altura estava com uma gastroenterite grande, que perdi praticamente 30 quilos. Foram vários meses. Digo às senhoras que há formas mais simpáticas de emagrecer, se estiverem interessadas. E na semana antes de ir, o médico, como não havia maneira de passar a gastroenterite, fez uma endoscopia. Ao fazer uma endoscopia, provocou-me uma hemorragia no esófago. E eu pensei: agora vou para a Austrália a comer sopas frias e com uma gastroenterite, uma viagem de 36 horas de avião. Mas o médico teve bom senso e disse: ó Bento, pá, lá também há médicos. E pronto, fui assim um bocado a medo e fragilizado. E não querendo ficar em último lugar, que era uma vergonha alguém que viesse do outro lado do mundo, ainda por cima já tinha feito competição de vela, ficar em último lugar. Para a minha grande surpresa, no final fiquei em segundo, fui vice-campeão do mundo. O ano a seguir, em 2005, ganhei o campeonato do mundo em Itália e a partir daí quis ir aos Jogos Paralímpicos em Pequim, na altura. Acontece que, neste caso na vela, meteram as cotas dos deficientes profundos, que é como chamam a mim, e das mulheres no mesmo barco que era o mais adaptado para mim. Eu pensei: agora onde é que eu vou arranjar uma mulher para andar comigo do barco? Foi feita uma prospecção de mercado pelo meu fisioterapeuta, que conseguiu encontrar a doente ideal para fazer a campanha paralímpica comigo. Em 2007, nos Estados Unidos, conseguimos qualificar pela primeira vez Portugal para os Jogos Paralímpicos. Em 2008, em Singapura, ficamos em terceiro no Campeonato do Mundo. E depois, nesse ano, em Pequim, ficamos em nono. De todas estas experiências que eu tenho da vela, isto para mim, mais uma vez, é a ironia do destino. Eu queria andar à volta do mundo, a conhecer culturas através do vinho, e acabei por conhecer culturas muito mais diversificadas, pessoas muito mais ricas pelas experiências que tinham, por causa da vela. A minha vida, eu acho que está cheia de ironias engraçadas e que me fazem rir de pensar que como é que as coisas aparecem de forma diferente. No dia em que eu tive o acidente, o médico disse à minha mãe: dê graças a Deus se alguma vez o seu filho levar um copo de água à boca. E é por levar copos de vinho à boca que eu trabalho hoje em dia, não é? Mas isto, eu acho que a nossa vida tem muito mais piada e tem muito mais humor do que o que nós achamos se olharmos com ela com atenção. Mas a vela ensina-nos também outras coisas. E é engraçado como é que só me percebi disto esta semana, ou a semana passada, também por uma pessoa estar a falar disto, que as regatas se ganham quando se anda contra o vento, portanto a bolina, são as partes onde se ganha mais distância, e, portanto com ventos adversos, e nas partidas.
Normalmente, para um trabalho, as coisas também funcionam assim. Se um projeto funciona quando é bem preparado e normalmente demarca-se dos outros quando aparecem as dificuldades. Porque quando não há dificuldades é tudo estrada e são todos iguais. Mas quando aparecem as dificuldades é que se mostra quem é que é bom e se o projeto tem pernas para andar. Isto é válido para um projeto e isto também é válido para uma entrevista para um emprego. Se se preparar antes da entrevista do emprego, se responder bem às perguntas mais difíceis, se estiver com alma e com paixão, as coisas funcionam muito melhor. Para terem uma ideia, faço conferências, normalmente quase mais ou menos 2, 3 por mês. Mas antes de cada uma delas, eu preparo-me e releio e leio e vejo slides 3, 4 vezes antes. Portanto, uma entrevista do emprego ou um projeto não é sempre igual, não é uma coisa que nós já sabemos fazer. Ora bem, tenho um cunhado que vive em Espanha e que diz que este ditado existe em Espanha. Que Deus me dê metade do que eu consigo aguentar. Eu andei à procura na internet e não encontrei o ditado. De qualquer das maneiras, o que é importante não é se o ditado existe ou não, mas é a capacidade, a força, o potencial que temos dentro de nós e que não nos apercebemos. Pego no exemplo, novamente, da ida para a Austrália. Nunca me passou pela cabeça. Fui para a Austrália, meti-me no avião sem saber o que é que ia acontecer. Mas as forças que temos dentro de nós, o potencial que nós temos dentro de nós e que não nos apercebemos é enorme. E, portanto, o que eu sugiro também é que acreditem em vocês. E reparem, se eu não tivesse ido à Austrália, nada do que depois fiz em termos de vela tinha tido resultado. Normalmente arrependemos-nos do que não fazemos e não do que fazemos. Eu olho para a minha vida e vejo que, por vezes, o impossível é possível. Eu lembro-me de estar no hospital, para aí 1 mês, 2 meses depois de ter tido o acidente, e de me ver à rasca para estar 4 horas sentado na cadeira. E havia uma rapariga que fazia fisioterapia comigo, que conseguia sair à noite, estar com os amigos, jantar, estudar, todas as coisas que eu gostava de fazer. E ela conseguia fazer, eu pensei, sempre me sentia-me esmagado. Só de pensar como é que ela consegue fazer estas coisas. No entanto, aos poucos fui conseguindo fazer isso, e muito mais. E, portanto, muitas das vezes sentimos-nos esmagados com o futuro, com o que o futuro nos reserva, mas aos poucos, se calhar, conseguimos chegar lá. Eu olho para trás e penso, naquelas primeiras noites no hospital, onde é que me passava pela cabeça que eu ia dar ainda a volta ao mundo, que eu ainda ia ser campeão do mundo de vela. Isto era uma coisa que nem nos meus sonhos de criança ousava ter. E conseguimos, muitas das vezes. Irmos mais longe até do que os nossos sonhos. É uma questão de acreditar. Não é só uma questão de acreditar, também ter sorte e ser persistente. Bem, mas tudo isto não é possível sem trabalhos de equipa, sem um trabalho de equipa. E há uma data de gente que estão por trás da minha vida que sem elas não era possível fazer nada. Isto seria a altura da entrega dos Oscars, dos agradecimentos, mas é muito mais do que isso. Porque eu, sem a ajuda da minha mulher, não tinha saído da cama, sem a ajuda do meu cunhado que me trouxe, não estava aqui, sem a ajuda de uma data de pessoas incógnitas e que não são reconhecidas, e que a maior parte das vezes não são reconhecidas, as coisas não são feitas. Isto faz-me lembrar, eu espero que seja uma anedota, que se contam que o casal Obama, numa visita presidencial, fez-se e se encontraram com um antigo namorado da Michelle Obama, que era cozinheiro. E que cumprimentaram-se, foram-se embora, e que o Barack Obama se virou para a mulher e disse:
Já reparaste? Se tivesses casado com ele, hoje em dia eras a mulher de um cozinheiro. E ela respondeu-lhe, não, hoje em dia ele é que era Presidente da República. E eu acho que isto é muita verdade. Muitas das coisas, falo por mim, que consegui, deve-se à equipa que tenho por trás. E não teria, se calhar, sido eu campeão do mundo de vela, não teria sido se eu, se calhar, estivesse aqui a falar, seria outra pessoa, se outras pessoas tivessem esse apoio. Portanto, eu acho que qualquer trabalho é digno e qualquer trabalho vale a pena. Bem, das decisões mais difíceis que tive que tomar nos últimos 12 anos, talvez, foi relacionado com a vela. 2008. Tinha estado, portanto, a fazer uma campanha paralímpica, tinha sido campeão do mundo. Uma pessoa olha para aqui, para esta fotografia, provavelmente o brilho maior é o das taças. É o do sucesso, é das coisas que correm bem, é do reconhecimento, por aí fora. Mas tive que tomar uma decisão de o que é que eu pretendo da minha vida. Há quanto tempo é que não fazem a pergunta o que é que eu quero ser quando for grande? São grandes agora. Portanto, é agora que podem ser e fazer o que querem. Dentro de umas coisas normais. Claro que eu, hoje em dia, não podia ser o Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, não vale a pena pensar o que é que eu quero ser hoje que sou grande se quero ser o Cristiano Ronaldo. Não, o que é que eu quero ser hoje que sou grande, eu, Bento Amaral, numa cadeira de rodas, com o que é a minha história toda para trás. O que é que eu consigo ser? O que é o melhor que eu consigo tirar da vida? Neste momento. E nesta altura, a decisão foi difícil, de que não seria através da vela. Seriam outras coisas, seria ter maior qualidade e maior empenho no trabalho, seria ter maior qualidade no relacionamento com as pessoas que estavam mais próximas, seria ter um bocado mais de disponibilidade para fazer este tipo de conferências e acho que chegou a altura também de passar o meu testemunho a outras pessoas. Mas isto faz-me lembrar que muitas das vezes nós somos levados pela rotina, pela avalanche, parece que estamos num rio e por uma torrente em que vamos sendo arrastados pelos acontecimentos, a seguir aos acontecimentos, e não nós a dirigirmos a nossa vida. Devemos parar e pensar, o que é que quero? Para onde é que quero ir? Ora bem, gestão do tempo, a minha não está má, ainda tenho 8 minutos, mas a gestão do tempo é qualquer coisa que me parece que é importante. Eu estava a tentar ver se vos arranjava aqui uns bons exemplos. O exemplo que eu tenho foi na procura da minha vida espiritual. A determinada altura falei com um padre que me disse, olha, se andas por aí, mais vale fazer estes 2, 3 cursos, um deles faz. Eu disse-lhe que não. Um ano a seguir, tinha dado um clique e andava realmente à procura e não fiz um curso, mas fiz 3 cursos no mesmo ano, à noite. Continuava com a vida ocupada, com vela, continuava com a vida ocupada com trabalho, continuava com a vida ocupada a dar aulas. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, as coisas que realmente fazemos, e isto preocupa-me imenso, são as que nos descem ao coração. Nós até podemos perceber que devemos fazer isto, que temos que fazer aquilo. Porque é que uma noite, quando estamos numa noite com a namorada, não nos sentimos cansados, mas se tivermos uma noite que tivemos que trabalhar até tarde, no dia a seguir nos sentimos cansados. Porque uma coisa foi ao coração, a outra não. E, portanto, muitas das nossas decisões temos que as deixar de ser até ao coração. Como fazer, não sei. Mas é uma pista. Isto leva-me a falar de um assunto que já tenho falado várias vezes, sobre a felicidade. E, para a maior parte das pessoas, a felicidade tem um aspecto dourado. Seja das medalhas, seja do dinheiro, seja dos holofotes das luzes, que também são um reflexo algum dourado. Para os menos exigentes, eventualmente, uma pele bronzeada já chega. Mas houve um episódio que se passou na minha vida que me fez pensar bastante no que era, para mim, a felicidade. E isto passou-se quando eu fazia fisioterapia e estava outra pessoa ao meu lado, não é que eu tinha falado anteriormente, que tinha uma lesão menor do que a minha.
E, portanto, conseguia mexer bem os braços e, com isso, conseguia tomar banho sozinho, conseguia guiar o carro sozinho, conseguia passar-se do carro para a cadeira sozinho, fazia uma data de coisas que eu não conseguia. Portanto, eram os meus objetivos que estava a fazer a fisioterapia, era para conseguir fazer o que este que estava ao meu lado conseguia fazer. Entretanto, aparece uma terceira pessoa, com uma lesão ainda menor, e que, com a ajuda de uns aparelhos, conseguia dar uns passos. Este que conseguia guiar o carro, a determinada altura, desabafa. Quem me dera estar como ele, como o que estava a dar os passos. E eu pensei, que grande lata, pá. Vem-me dizer isto a mim, pá. Isto é uma falta de sensibilidade enorme. Não está a ver como é que eu estou? E aquilo demorou-me um tempo enorme a digerir. Porque eu pensei, pá, isto é impressionante. Mas depois, com o tempo, eu comecei a pensar, realmente, se estivesse como ele e guiasse carro, o que eu queria depois era dar uns passos a seguir. E depois de dar uns passos a seguir, o que queria, de certeza absoluta que o outro estava a olhar para o futebolista que estava ali com uma lesão no joelho e a pensar, quem me dera estar como ele, como o futebolista. Mas de certeza absoluta que o futebolista estava a pensar, que azar, só me é que me acontecem estas coisas, já dei cabo da época. E, portanto, o que acontece é exatamente isto. É que andamos sempre a adiar a felicidade porque queremos que a felicidade está em coisas que nós não temos. Quando o que temos é que aprender é a sermos felizes como estamos e onde estamos. Eu acho que o grande problema em português é isto. É que há uma ilusão entre as palavras facilidade e felicidade. E vamos atrás da facilidade e das coisas fáceis e do caminho mais fácil, em vez de irmos atrás da felicidade. E ainda neste caminho, com o que queremos, com o que os outros têm, eu penso que percebem, quem me dera ser como ele, como aquele pianista. Eu nunca vou ser como aquele pianista. O que temos que pensar é, quais são as nossas qualidades? Não quais são as qualidades que queríamos ter, mas quais são as nossas qualidades? E como é que podemos utilizar o melhor possível essas qualidades que temos? O que é que podemos fazer com elas? Não vale a pena estarmos a pensar no que não temos. Praticamente para terminar, isto é uma pergunta que as crianças me fazem, de vez em quando vou falar às escolas. Se eu pudesse voltar ao dia do acidente, o que é que eu faria? Qualquer adulto sabe responder rapidamente, não se tinha metido na onda. Um pai de uma dessas crianças ficaria atrapalhado e pensaria, isto só o meu filho é que me mete nestas situações.